Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui outra vez com vocês e nessa oportunidade compartilhar com os amigos, professores, alunos, estudantes da Palavra de Deus e amantes da escola dominical uma boa porção da Palavra do Senhor, submetido aqui ao tema da escola bíblica que estaremos estudando no próximo domingo, se Deus quiser, especialmente nas classes de jovens. Louvamos a Deus porque nós estamos este ano com um currículo inaugural, um currículo inédito para um público específico da mocidade da igreja, e eu tenho certeza que você tem sido bastante enriquecido com os estudos que já iniciamos, né? A lição 1 e a lição de número 2, onde estivemos estudando sobre o Pai e sobre o Filho. Hoje, aqui, com a graça de Deus, estaremos compartilhando um rápido estudo com o tema da lição de número 3, que é Eu creio no Espírito Santo. Como eu dizia aqui nas lições anteriores, essas 3 primeiras lições se ocupam de fazer um estudo, um estudo sintetizado, resumido, sobre a Trindade ou a Trinidade, identificando e distinguindo as 3 pessoas que harmoniosamente formam a Trindade, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estamos estudando a pessoalidade, a deidade, os atributos, as ações de cada uma dessas pessoas da Trindade e, portanto, é um estudo doutrinário, base elementar para a nossa fé cristã. Então, meus irmãos, hoje aqui nós estaremos vendo sobre a fé, a convicção cristã no Deus que também se revela na pessoa bendita do Espírito Santo. E nós temos aqui alguns tópicos que eu gostaria de seguir a sua devida sequência, porque eu acho que para efeitos de estudos na nossa escola bíblica dominical, que é um momento muito resumido, está bom, né? Estão bons aqui esses tópicos, então nós vamos seguir aqui a linha desses tópicos. No primeiro tópico, nós vamos ter aí a informação de que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, primeiro nós vamos ver essa pessoa na Trindade e vamos ver as provas de sua pessoalidade. O que significa dizer que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade? Muito bem. Nós sabemos muito bem que só existe um único Deus. Isso é o que foi largamente pregado e anunciado em toda a Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. É um conceito que não se altera, é uma verdade que não muda, porque Deus não muda. Deus não deixou de ser o único Deus. Deus não deixou de ser único em substância, em essência, em algum momento da história. Ele sempre foi um Deus único. Todavia, existente eternamente em 3 pessoas distintas. Eu costumo dizer que Deus é uma grande família. Infelizmente, não poucos religiosos no mundo negam esta realidade e dizem que é impossível que Deus seja mais de uma pessoa, porque aí Deus ele seria, então, não apenas o único Deus, mas vários deuses, o que seria uma brecha e prato cheio para o politeísmo tão antigamente pregado e venerado em todo o mundo. Entretanto, crer na Trindade, crer na Trinidade, não é crer ou defender ou seguir os conceitos politeístas das várias religiões em todo o mundo. Crer em Deus existente eternamente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo não pode ser confundido com as religiões gregas, romanas, hindus e tantas outras existindo no mundo. Todavia, não é possível, à luz da Bíblia Sagrada,
considerando a revelação completa de Deus nos 66 livros inspirados e canônicos que hoje temos, que Deus não seja uma família existindo ali eternamente entre as pessoas. Não dá para negar essa verdade. Porque sim, à luz da revelação progressiva de Deus em sua palavra, se crermos que Jesus é Deus, se crermos que Jesus é quem Ele disse que é, se crermos a verdade da existência histórica do Cristo, então fica claro nele que o Pai é real e é Deus, que o Filho é real e é Deus, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive à destra do Pai, conforme bem disse Estevão, quando ele viu a Jesus Cristo em pé à direita de Deus Pai, antes de Estevão provar a morte. Então, o Espírito Santo também é real e também é Deus, porque Jesus falou muito aos seus discípulos sobre o Espírito Santo. A Trindade, na verdade, é um grande mistério, jamais poderá ser explicado na íntegra, explicado com exatidão, por meio de cálculos aritméticos, por meio de comparações físicas, de metáforas, nenhuma explicação humana. A razão humana jamais poderá alcançar este conhecimento exclusivo do Senhor, esta verdade que é real, à luz da palavra de Deus, mas que não pode ser descrita em meras palavras humanas. A Trindade é inefável, a Trindade é indescritível e inexplicável. Nós apenas aceitamos pela fé, porque a palavra de Deus diz que é real e que é assim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre existindo e compartilhando do amor. Afinal de contas, se Deus não é uma família, e se Deus, que é uno, porque a divindade é uma só, compartilhada entre três pessoas, então em algum momento da história Deus não era amor. Deus não era amor. Se Deus é amor em sua essência, então eu tenho que admitir, tenho que aceitar por isso só, que Deus sempre teve alguém para amar, que Deus sempre amou. Eu não posso dizer que Deus é amor em sua essência e dizer que antes de Deus criar o homem, os anjos e os seres celestiais, ele esteve sozinho no céu. Porque se Deus em algum momento da história esteve sozinho no céu, então ele não conheceu o amor enquanto esteve sozinho com uma pessoa única no céu, né? No universo. Ele não conheceu o amor, ele não compartilhou amor com ninguém. Mas, porque Deus existe eternamente na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, sempre existiu amor sendo comunicado, sendo compartilhado entre essas três pessoas da divindade. Aceitar que Deus é amor e de fato Deus é amor, isso aqui é por demais claro em toda a Bíblia Sagrada e na história, o atributo comunicado, compartilhado de Deus com as suas criaturas, que é o amor. Se eu admito que Deus é amor, então eu tenho que admitir que eternamente Deus sempre amou. E se Deus sempre amou, é porque Ele sempre teve alguém em toda a eternidade, antes do começo e depois do fim, Ele sempre teve alguém para amar. E quem é esse alguém? Senão o Pai amando o Filho, o Filho amando o Espírito Santo, e essa partilha de amor, ágape, ali entre as três pessoas. Portanto, o Espírito Santo é a terceira pessoa. Terceira pessoa não porque ele é menor que o Pai e o Filho. Não existe essa coisa de maior ou menor na Trindade, né? Alguns poderão questionar, mas Jesus não disse, e João registrou que ele era menor que o Pai, quando ele disse o Pai é maior que eu. Mas ali nós já entendemos muito bem na lição passada que Jesus está falando do Pai glorificado e do Filho encarnado, né? É apenas essa comparação. Jesus disse, estou indo para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Sim, o Pai, enquanto o ser espiritual não corpóreo no céu, glorificado, assistido pelos anjos, ele é maior do que o Filho que agora é encarnado, né? Experimentou a kenosis, a humilhação, experimentou agora a encarnação. Então Jesus está dizendo, o Pai Espírito é maior do que eu, homem. Mas em termos espirituais falando, o Pai no céu, glorificado pelos anjos, e o Filho também glorificado pelos anjos, recebido no céu após a sua ressurreição, não há grau de superioridade ou inferioridade. Isso também é válido para o Espírito Santo.
Eu apenas digo, e nós dizemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque é aquela que, no quadro progressivo da revelação de Deus para os homens, ele ali é revelado de modo mais claro, de modo mais evidente, na história e na palavra de Deus, ali na sequência, né, após o Pai e após o Filho. Primeiro o Pai se tornou conhecido ao mundo, depois o Pai introduz, como diz lá o livro, a carta aos Hebreus, o Pai introduz o Filho ao mundo, o Pai apresenta, o Pai diz, és o meu Filho e hoje eu te gerei, o Pai manifesta o Filho ao mundo. Depois o Filho vem e revela o Espírito Santo, de forma clara, de forma distinta dele e do Pai, né? Embora que não uma parte, embora que não separado, mas distinto, né? Porque é bom a gente ter esse cuidado de não dizer que o Espírito existe à parte do Pai e do Filho, existe de modo distinto, né? Precisa distinguir o Espírito Santo do Filho e do Pai, mas eles existem ali juntamente, numa união indissolúvel e inseparável. Então o Filho vem e revela o Espírito Santo ao mundo, quando diz, eu voltarei para o Pai, mas rogarei, e ele vos enviará outro Consolador. Então, o Espírito Santo, nesse primeiro tópico, é bom salientarmos, também é Deus. O que é importante nós percebermos aqui na questão da Trindade é que, como o Pai é Deus, e nós já vimos isso na primeira lição, como o Filho é Deus, e já vimos isso também na segunda lição, o Espírito Santo também é Deus. Existem aqui várias referências na Bíblia Sagrada, sobretudo no Novo Testamento, que apontam para a pessoalidade e a deidade do Espírito Santo. Todavia, eu penso que bastará, para efeito de exemplificarmos aqui, tomarmos ali os atributos incomunicáveis de Deus. O que são os atributos incomunicáveis de Deus? São aqueles atributos que Deus não compartilha com ninguém. Ele diz, a minha é a glória, como diz lá em Isaías, né? E não a darei a outro. Então, a gente pega esses atributos de Deus, que ele não compartilha com os anjos, que ele não compartilha com os homens, que ele não compartilha com nenhuma de suas criaturas, são atributos exclusivos de Deus. E vamos ver se o Espírito Santo tem esses atributos. Porque se o Espírito Santo tivesse esses atributos incomunicáveis de Deus, esses atributos que Deus não compartilha com as suas criaturas, se o Espírito Santo estiver, então o Espírito Santo também é Deus. Por exemplo, alguns dos atributos que Deus ele compartilha com suas criaturas: amor, verdade, justiça, bondade, benignidade e outros. São atributos que têm em Deus a sua fonte, que têm em Deus a sua origem, mas que ele compartilhou com os anjos, que ele compartilhou com os homens. Ainda que nós não tenhamos a bondade, a justiça, a verdade e o amor de Deus de modo pleno, de modo completo, como Deus tem, porque Ele é a fonte, nós somos apenas alguns receptores muito pequenos, né? Seria, ainda que também uma comparação falha, mas seria como dizer, por exemplo, que Deus é um oceano de amor e nós somos apenas uma simples taça desse amor, né? Não dá para comparar a medida de amor de Deus com a nossa medida de amor. Mas Deus ele nos deu, Deus ele nos compartilhou alguns desses atributos, dessas características, dessas qualidades, dessas virtudes que são inerentes ao seu caráter. Todavia, existem outros atributos que Deus não compartilhou, por exemplo, onipotência, onipresença, onisciência e eternidade. Vão existir aqui outros atributos exclusivos da deidade, mas vamos pegar, por exemplo, esses 4 e vamos ver se o Espírito Santo é Deus ou não, fazendo-o passar, olha que atrevimento nosso, né? Fazendo o Espírito Santo passar pelo crivo aqui da deidade, da identificação do que é realmente Deus na Bíblia Sagrada, né? Eu digo que é atrevido porque quem somos nós para fazer o Espírito Santo passar por um crivo, por um teste, né? Mas você entende, eu estou tentando aqui ser didático, pedagógico, apenas para dizer que há uma forma de nós identificarmos se o Espírito Santo é Deus ou não, à luz da palavra de Deus. Então vamos pegar aí, por exemplo, a eternidade, onipotência, onipresença e onisciência para testarmos se o Espírito Santo é Deus ou não. Quando dizemos, por exemplo, que o Espírito Santo é onipotente, nós temos alguma prova, nós temos alguma evidência disso na palavra de Deus? Aí nós vamos lá, e você tem essa referência aí na sua lição, para o Evangelho de Lucas,
capítulo 1, por exemplo, e o versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Quando diz, o anjo respondeu, aqui é o anjo dialogando com Maria, né? O anjo Gabriel que visitou Maria para anunciar-lhe o nascimento de Cristo em seu ventre. Por obra de quem? Por obra do Espírito Santo. Por obra do Espírito Santo, né? Porque Jesus foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. E o milagre daquele, o Deus encarnado no ventre de uma virgem, só poderia ser produzido por alguém muito poderoso. Por alguém muito poderoso. Né? O homem, a ciência, os anjos, simplesmente ninguém abaixo de Deus poderia efetuar um tão grande milagre de gerar Cristo encarnado no ventre de Maria, se não fosse alguém com um poder terrível, estupendo e extraordinário. O Espírito Santo é essa pessoa. E veja o que é que Gabriel diz a Maria. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Portanto, o Espírito Santo é nos apresentado aqui como aquele cujo poder, que é elevadíssimo, o poder que é o poder de Deus, porque o ser todo-poderoso, né, que é mais um atributo da divindade, que é compartilhado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é nos dito aqui na promessa de Cristo Jesus ser encarnado no ventre de Maria, que ela seria envolvida por um grande poder. E quem estaria produzindo este poder ali dentro de Maria? O Espírito Santo. Ele é todo-poderoso. E você vai ter aí outros exemplos, né, da onipotência do Espírito Santo. Você vai ter também argumentos a favor ou textos bíblicos que favorecem, que evidenciam a onipresença do Espírito Santo. Você vai lá para aquele clássico salmo, né, o Salmo 139, quando Davi, ainda que não tinha consciência plena, completa da realidade da Trindade, porque no Antigo Testamento a Trindade ela não é conhecida com a perícia que o Novo Testamento nos apresenta, né? Existia ali apenas alguns vislumbres, algumas revelações muito pontuais, fugazes, dessas pessoas da Trindade, mas os judeus no Antigo Testamento que prezavam pelo monoteísmo, e Deus quis que fosse assim, e é assim, né? O cristianismo também é monoteísta, né? O cristianismo não é politeísta. Mas no Antigo Testamento, até que viesse a plenitude dos tempos e Deus trouxesse Jesus Cristo para revelar ao mundo, até ali os judeus tinham a ideia de que Deus era uma pessoa só. Então, às vezes eles vão falar ali sobre o Espírito Santo, mas não tendo exatamente a intenção de distingui-lo do Pai. Mas nós hoje, no Novo Testamento, quando lemos a Bíblia completa e retrocedemos ao Antigo Testamento, nós percebemos que os servos do Senhor, os profetas, os patriarcas, os salmistas, os homens que Deus usou para compor hinos, canções, orações e escreverem a história de Israel no Antigo Testamento, eles foram usados por esse Espírito Santo, e ainda que não plenamente conscientes daquilo que diziam e escreviam, eles já estavam sendo usados como boca de Deus, a pena e a tinta deles já estava sendo usado pela mão de Deus para nos dar alguns vislumbres, para nos dar algumas revelações prévias sobre estas pessoas da Trindade. E o Salmo 139, que é aquele belíssimo salmo onde Davi fala, onde Davi louva a onisciência, a onipotência e a onipresença do Espírito Santo. Se você quer, né, um texto da Bíblia Sagrada, um capítulo da Bíblia Sagrada, né, que fale dentro dele só sobre esses três grandes atributos do Espírito Santo, você terá que passar inevitavelmente por Salmo 139, que aquele salmo enaltece, aquele salmo louva a onipotência, a onipresença e a onisciência do Espírito Santo. E Davi dizia, para onde, né, fugirei do teu Espírito? Aonde me ocultarei da tua face? Então, não há lugar nenhum do mundo no qual o Espírito Santo não esteja presente. Não há. O Espírito Santo definitivamente está presente em toda a terra e em todo o universo. Não há
um palmo de espaço no universo do qual o Espírito Santo, cuja glória enche a terra e os céus, não esteja presente. Ele conhece todas as coisas, ele está presente em todas as coisas. Aliás, um outro atributo que é exclusivo de Deus e do qual o Espírito Santo compartilha, que é Criador. O Espírito Santo também é Criador, porque lá na criação, lá no princípio, lá em Gênesis 1, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Os teólogos liberais ali já não traduzem mais aquilo como uma referência ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, mas traduzem apenas como um vento forte, como um vento impetuoso, como um vento poderoso. Mas o vento impetuoso lá de Atos 2 é o Espírito Santo sendo derramado sobre os apóstolos. O vento poderoso, o ruach de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o Espírito Santo sendo derramado. É a pessoa do Espírito Santo, aquela pessoa bendita, prometida por Cristo, lá nos Evangelhos, antes de ele ser assunto aos céus, é o Espírito Santo que é derramado sobre os discípulos do Senhor reunidos ali em Pentecostes. Então, o vento poderoso ali de Gênesis 1 não é um vento qualquer, não é uma força, uma energia, é de fato a pessoa bendita do Espírito Santo pairando sobre as águas, gerenciando ali as obras da criação de Deus. Então o Espírito Santo também é criador, coisa que só ele é. O diabo não é criador, os anjos não são criadores, o homem não é criador. A natureza nós não criamos nada, nós apenas transformamos. Há uma máxima aí que diz que nada se cria, tudo se transforma. Pois bem, por quê? Porque nós não temos capacidade de criar. Somente Deus tem capacidade de criar todas as coisas. Se o Espírito Santo esteve na criação, então ele é Deus. Então ele é Deus. Ele é onipotente, já disse, ele é onipresente. E nas palavras, não só de Davi no Salmo 139, mas nas palavras de Jesus, quando ele prometeu enviar um Consolador, salvo engano, em João capítulo 16, ele disse: o Espírito estará convosco, o Consolador estará convosco todos os dias. Jesus diz: ele habita entre vós, mas ele estará em vós. Olha que coisa linda, Quando nós nos convertemos e aceitamos a Jesus de fato, de verdade, o Espírito Santo vem morar em nós. Então o Espírito Santo está em você, professor. O Espírito Santo está em você, aluno. O Espírito Santo está em mim, aí onde você está e aqui onde eu estou. E somente alguém onipresente pode estar ao mesmo tempo aqui na China, aqui na Alemanha, aqui no Paraguai, aqui no Marrocos, aqui na África. Somente o Espírito de Deus, como dizia Davi, pode estar em todo lugar, no céu, no abismo, na alvorada, onde quer que nós estejamos, o Espírito de Deus, que, como disse Jesus, ele é livre, ele sopra como quer, só se ouve o seu ruído, a sua ação, O Espírito de Deus ele é livre, não está preso às amarras e às correntes do tempo, do espaço geográfico, físico, ele está em todo lugar. Então o Espírito Santo é também onipresente. Então por aí a gente já vai vendo. Ele é criador, ele é onipotente, ele é onipresente e o Espírito Santo também é onisciente. Ele também é onisciente, então nós temos aqui provas inconfundíveis na Bíblia Sagrada de que o Espírito Santo é Deus. Ele é onisciente porque Paulo diz que ele navega, ele mergulha ali nas profundezas de Deus, os segredos e os mistérios de Deus, o Espírito Santo conhece. O Espírito Santo sonda, o Espírito Santo vê, o Espírito Santo sabe as intenções do Pai, o Espírito Santo conhece tudo sobre o Filho. Aliás, Jesus Cristo disse: e ele vos ensinará todas as coisas. Ora, meu amado, só pode ensinar todas as coisas quem sabe todas as coisas, Não se ensina tudo se não se sabe tudo. Mas se o Espírito Santo ensina todas as coisas, é porque ele conhece tudo. E o que é o todo conhecimento? Se não atributo inconfundível de Deus chamado onisciência. Então o Espírito Santo ele é Deus, porque ele é Criador, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente e ainda podemos dizer que ele é eterno, porque mesmo antes que tudo e todos fossem formados, o Espírito Santo estava lá na criação pairando sobre as águas. E antes mesmo o Espírito Santo está pairando sobre as águas, nós vemos Deus na eternidade dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, esse façamos ali nada mais é do que o próprio Deus, a divindade triuna, dizendo entre si: façamos. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo dialogando entre si: façamos, criemos, produzamos todas as coisas. E aí vai se falar também sobre as provas da pessoalidade do Espírito Santo.
No sentido psíquico da palavra, do dizer, do estudo, o ser humano ele é constituído de 3 elementos que o identificam como como uma pessoa. E quais são esses 3 elementos? Intelecto, sentimento ou emoções e vontade. Isso constitui o ser, a pessoa. Para que seja de fato uma pessoa, é preciso que tenha intelecto, é preciso que tenha emoções e é preciso que tenha vontade. Os animais não podem ser chamados de pessoas porque os animais não têm intelecto, os animais não têm emoções e os animais não têm vontade. Agem estritamente por instinto. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, diferentemente daqueles que contra-argumentam a Trindade, né? Diferentemente do que dizem os judeus, diferentemente do que dizem os unicistas, né? Porque os unicistas ali pregam que o Espírito Santo ou ele é apenas uma outra máscara para a pessoa de Deus revelar-se, que é uma pessoa só e não 3, como nós pregamos, ensinamos e como a Bíblia diz, ou então o Espírito Santo nada mais é que uma força do Deus agindo na história, uma energia positiva, né? Como dizem as testemunhas de Jeová, né? Uma força positiva, uma energia positiva de Deus agindo na atmosfera humana. Na verdade, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma força, embora não tenha corpo, como o Pai também não tem corpo, né? Aqueles que usam o argumento da incorporeidade do Espírito Santo para negar a sua pessoalidade, se esquecem que o Pai também não tem corpo. O Pai também não tem forma física, palpável e material. E nem por isso ninguém deixa de crer no Pai e pregá-lo e enunciá-lo, porque é uma verdade inconteste na palavra de Deus. O Espírito Santo também não tem corpo, né? É por isso que, não tendo corpo, ele pode habitar em mim, em você e em todos nós, os salvos, né? E ele é livre, pode circular em toda a terra. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem intelecto, ele tem sentimentos, ele tem emoções e ele tem vontades. Você quer provas bíblicas disso? Sobre, por exemplo, o intelecto. Retomo aqui aquela referência de Jesus quando ele disse, antes de sua obra vicária, antes de cumprir ali os dias da cruz e da ressurreição, Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Só pode ensinar aquele que entende. Só pode ensinar aquele que faz uso da razão. Só pode ensinar aquele que faz uso do entendimento, do raciocínio. Só pode ensinar aquele que compreende as coisas, que tem intelecto, aquele que de fato entende, que sabe, que sonda, que mede, que examina, que raciocina, que sabe a diferença entre o certo e o errado, entre o bom e o mal. Se Jesus diz que o Espírito Santo nos ensinará, é porque o Espírito Santo tem o saber, é porque o Espírito Santo tem a razão, é porque o Espírito Santo tem a compreensão, é porque o Espírito Santo sonda as coisas de Deus, é porque o Espírito Santo tem intelecto. Logo, se ele tem intelecto, aí está a evidência de ele ser uma pessoa. Aliás, seria estranho não admitirmos que o Espírito Santo é uma pessoa quando ouvimos Jesus dizer essas palavras: eu vou para o céu, vou para o Pai, ou seja, o Pai está no céu, eu, Filho, vou para lá, mas eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Interessante que os expositores da Bíblia Sagrada, os estudantes aí de exegese bíblica, dizem que essa palavra outro no grego não é hétero, que seria outro diferente, outro de outra espécie, como por exemplo homem e mulher, né? A heterossexualidade, porque o homem é de um gênero, a mulher de outro gênero, então são bastante diferentes, né? Diferente da homossexualidade, que é do mesmo sexo, do mesmo gênero ali se unindo, né? Porque a luz da palavra de Deus, sabemos, não é a vontade de Deus e portanto é pecado. Mas Jesus não diz que enviará heteroconsolador, outro consolador de espécie ou de gênero diferente. Jesus diz, eu vos enviarei, e ele vos enviará, e o Pai, eu rogo, o Pai envia
Alos Consolador. Esta palavra alos, no grego, de acordo com os nossos expositores, significa outro da mesma espécie, outro do mesmo gênero. Então Jesus está dizendo, vocês estarão muito bem acompanhados, porque o Pai é Deus, e eu que sou Deus, eu estou subindo para o Pai, Ele enviará outro do mesmo gênero, outro da mesma espécie. Portanto, Jesus está argumentando a favor da pessoalidade e da divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo tem emoções? O Espírito Santo tem sentimentos? Sim, porque Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Só pode se entristecer aquele que tem sentimentos, aquele que tem emoções. Se o Espírito Santo pode ser entristecido, e como? Como o Espírito Santo pode ser entristecido? Com os nossos pecados, com as nossas más ações, com as nossas más obras. Jesus diz, não entristeçais, ou Paulo, né? Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo tem emoções. Eis aí outra evidência a favor da pessoalidade do Espírito. Mas o Espírito Santo também tem vontade. Sim, também tem vontade. Quando os apóstolos dizem, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, é porque o Espírito Santo tem querer, é porque o Espírito Santo tem vontade. Quando Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, sobre a repartição, a distribuição dos dons espirituais, Paulo diz que o Espírito Santo distribui a cada um conforme ele quer. Ora, só tem querer pessoas. Bicho não tem querer, né? Bicho é levado para onde você quer, planta. Árvores não tem querer, por isso que os homens devastam e arrancam quando querem. A natureza não tem querer, né? Que os panteístas chamam de a mãe natureza, não é mãe coisa nenhuma, né? A natureza não tem vontade própria, a natureza não se produz, não se cria sozinha. Há uma mão poderosa conduzindo aí a natureza, as suas ações, né? A natureza não tem vontade, mas o Espírito Santo tem vontade. Então o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma energia, porque só tem intelecto, só tem emoções e só tem vontade, só tem querer quem é uma pessoa. Então se o Espírito Santo tem intelecto, e eu já te provei isso, se o Espírito Santo tem emoções, e eu já lhe provei isso, e se o Espírito Santo tem querer, se o Espírito Santo tem vontade, porque ele distribui os dons dele graciosamente a cada um, salvo conforme ele quer. A quem ele quer dar profecia, ele dá profecia. A quem ele quer dar línguas estranhas, ele dá línguas estranhas. A quem ele quer dar revelação, ele dá revelação. A quem ele quer dar palavra da ciência, dons de cura, dons de operação de maravilha, ele dá. É o Espírito Santo quem dá, cada um como ele quer. Então o Espírito Santo é definitiva e inequivocamente uma pessoa. Então nesse primeiro tópico, professor e aluno, nós estaremos estudando isso, a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo. Mas depois aí do segundo tópico, nós vamos ter aí o Espírito Santo presente na Bíblia Sagrada, no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu já lhe disse e reitero, a revelação do Espírito Santo ela não é plena, ela não é completa, ela não é exata, porque o monoteísmo judaico do Antigo Testamento privou os judeus de terem essa compreensão da triunidade. Cristo, ali nos desígnios eternos de Deus, foi manifesto, foi revelado ao mundo, não nos tempos de Abraão, não nos tempos de Moisés, não nos tempos de Elias, mas foi revelado apenas há 12 mil anos atrás, nos tempos de João Batista, seu primo. Né? A Deus aprove ser aquele o tempo oportuno, o tempo não do império dos faraós, o tempo não do império dos assírios, dos medo-persas, dos gregos, dos babilônios, mas dos romanos. Né? Durante o período dos romanos, Deus resolveu ali trazer o seu Filho ao mundo, fazendo-o encarnar, assumindo a identidade humana de Jesus, o Cristo, para experimentar ali toda a obra da redenção já determinada por Deus. Então o Antigo Testamento não traz essa revelação completa, precisamos trabalhar com a verdade, o conceito da revelação progressiva de Deus. Então primeiro o Pai se revelou, depois o Pai revela o Filho e depois o Filho revela o Espírito Santo e agora não existe mais nenhuma pessoa a ser revelada, né? Porque já está tudo revelado, a Bíblia já foi fechada, o cano já foi completado. Então, o que de Deus precisava ser revelado aos homens para que o conhecêssemos, Ele já revelou. Ele já revelou. Então, Deus definitivamente é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, embora no Antigo Testamento nós não tenhamos esta revelação plena e completa. Mas nós vamos ter ali ações do Espírito Santo pontuais.
quando diz, por exemplo, que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas lá na criação, né? Quando diz que Moisés foi cheio do Espírito de Deus e que do Espírito de Moisés Deus iria repartir com os seus ali 70 auxiliares, não é do Espírito de Moisés, porque aí Moisés morreria se fosse retirado alguma coisa dele, mas da graça que estava sobre Moisés, do poder, da virtude, da sabedoria, do Espírito Santo, medidas do Espírito Santo que estavam sobre Moisés, seriam partilhados com seus auxiliares para conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Quando diz, por exemplo, que Sansão foi cheio do Espírito e ele tinha aquela força descomunal para fazer juízo contra os filisteus, o que é ali senão a ação, a força e o poder do Espírito Santo já sendo manifesta de forma prévia e pontual sobre Sansão? E você vai ter ali os profetas do Senhor sendo cheios do Espírito e profetizando, e outras manifestações muito breves e pontuais. Que é interessante, professor, você trazer para os seus alunos no próximo domingo, além da verdade da revelação progressiva de Deus, essa revelação que vai crescendo e se tornando cada vez mais clara com o decorrer do tempo e à luz da palavra de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não era residente, né? O Espírito Santo ele não era residente entre os homens e nos homens. Ele se manifestava de modo muito pontual, a exemplo de Sansão, por exemplo, que de quando em quando o Espírito vinha sobre ele e ele recebia uma força poderosa, extraordinária, para além da força humana, né? Mas no Novo Testamento, diferente do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo se manifestava de forma esporádica, breve, pontual, aqui e ali, no homem ou numa mulher, no Novo Testamento o Espírito Santo ele já não apenas habita entre, mas habita em. Jesus deixa claro, né, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita entre nós, que está entre nós, ele habitará em nós. Então Jesus ele fala, ele se atesta essa verdade. Jesus diz, até aqui o Espírito Santo esteve entre vocês, passeando, correndo livre como um vento, tocando um, tocando o outro, enchendo um, enchendo o outro. Mas aguardem a promessa bendita do Pai, né? Aquela promessa de Joel 2:28, quando o próprio Pai dizia, e esse nos últimos dias derramarei, né? Porque no Antigo Testamento ali eram gotas, eram pingos do Espírito Santo, mas no Novo Testamento, na época da graça, após o sacrifício do Filho ser ofertado, após a Páscoa, veio o Pentecoste. E no Pentecoste o Pai diz, eu derramarei como uma chuva abundante, como uma chuva torrencial, o Espírito Santo. Essa foi a promessa do Pai, que teve um cumprimento inaugural em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em Pentecostes, quando ali o Espírito Santo prometido foi derramado sobre os discípulos do Senhor que estavam reunidos no mesmo lugar. Mas como disse Pedro, aquela promessa diz respeito não só a eles, mas a todos quantos estão longe, aqueles a quem o Senhor Deus chamar. Portanto, o maravilhoso Espírito Santo de Deus, derramado de modo esporádico, pontual, no Antigo Testamento, derramado sobre os servos do Senhor em Pentecostes, está também disponível para nós hoje. Para a Igreja do Senhor, nós que vivemos a dispensação da graça, o ministério do Espírito Santo na terra, este Espírito está disponível para nós hoje, não em gotas, não mais em porções pontuais, breves, momentâneas, mas o Espírito Santo está disponível hoje para fazer morada em nós, para habitar em nós, para ser Deus residente dentro de nós e para ser o condutor, o guia, aquele que dirige os passos dos santos servos do Senhor. Então, eu penso que essa é a distinção básica entre a atuação do Espírito no Antigo Testamento, de modo esporádico, pontual, breve e momentâneo, e a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, que é muito mais um derramar contínuo, perene, uma ação permanente do Espírito Santo através da Igreja. Você vai ler, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, que pode facilmente ser identificado como atos do Espírito Santo através dos apóstolos, né? Alguns estudantes, alguns expositores da Bíblia Sagrada até preferem chamar assim, porque de fato nós percebemos ali em todo o livro de Atos, desde o início até o fim,
a ação poderosa, espiritual, a ação sobrenatural deste condutor, deste dirigente, deste regente da igreja, que é o Espírito Santo. Nós vemos o Espírito Santo ali, não só em Pentecostes, mas nas ações apostólicas. Nós vemos o Espírito Santo levando os apóstolos de Cristo, pegando ali especialmente o apóstolo Paulo, que é aquele que sai das fronteiras de Israel e que vai levar o conhecimento de Cristo, e que vai glorificar a Cristo em terras longínquas, em terras distantes. E o livro de Atos é uma manifestação do derramamento do Espírito através dos dons, da cura, da revelação, das profecias, das línguas, né? E nós vemos tudo isso ali sendo trazido para nós no livro histórico, que é o livro do Novo Testamento, o livro Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. E aí, ainda esse segundo tópico, vai nos falar no terceiro ponto sobre o Espírito Santo e Jesus, né? A relação entre a terceira e a segunda pessoa da Santíssima Trindade. De modo bem pontual, eu quero dizer aqui que nesta relação Espírito Santo e Jesus, a missão do Espírito Santo não é outra senão glorificar ao Filho em tudo aquilo que ele faz. Todas as obras do Espírito Santo no crente e através do crente têm esse grande objetivo, este objetivo geral, que é o de exaltar a Cristo Jesus, o Senhor. Veja quando Cristo, por exemplo, e João registrou isso no seu Evangelho, se não me falha a memória, no capítulo 16, Jesus disse que subiria para o Pai, mas rogaria ao Pai, e ele enviaria outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não tem, não pode receber porque não o conhece, mas nós o temos, porque ele está entre nós e habitará em nós. E aí Jesus diz que o Espírito Santo, o Consolador, ele não falará de si mesmo, mas dará testemunho de Cristo, porque trará aos homens, porque falará à igreja daquilo que de Cristo ele haverá de receber. Então, observe que nas próprias palavras do Filho de Deus, e ele não pode mentir, o Consolador, o outro, o Allos, aquele que tem a sua mesma espécie, o seu mesmo gênero, que é tão divino quanto ele, o Filho é divino, virá para conduzir a igreja no poder do Senhor, na obra missionária e evangelística, mas não para promover a sua própria imagem, não para falar de si mesmo, mas para testificar a respeito do Filho. Observe algo muito interessante nisso, porque embora o Espírito Santo seja Deus, porque ele é Deus, nós já provamos isso aqui através de elementos de sua personalidade e atributos de sua divindade. Embora ele seja Deus, ele não faz questão de gritar o próprio nome. E, aliás, esta própria expressão, Espírito Santo, nem é um nome próprio, né? Nem é um nome próprio, senão apenas um título que faz menção à sua ação santificadora na igreja. O Espírito que é santo, que não tem corpo, que não é matéria, que não é palpável, mas que é santo, porque procede do Deus Santo e que existe e que atua na igreja com o objetivo de santificá-la. Não é nome próprio, né? Nem nome próprio nós conhecemos do Espírito Santo, porque ele é muito simples, porque ele é muito humilde. João Batista, quando batizou Jesus nas águas, disse que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E pomba fala de quê? De simplicidade, de pureza, né? Então é o Espírito Santo descendo sobre Cristo de forma singela, de forma simples e humilde. Então esse Espírito Santo, embora sendo Deus, ele não busca a própria glória, ele não grita o próprio nome, senão apontar para Cristo Jesus o Senhor. Então tudo que o Espírito Santo faz, se ele cura, se ele converte alguém, se ele convence o pecador do seu pecado e o traz para Cristo, se o Espírito Santo derrama os dons espirituais, tudo que ele faz, ele dirige os nossos olhares, ele aponta os nossos olhares na direção de Jesus Cristo, o Senhor. Aliás, aí está uma grande lição para nós, pregadores, ensinadores, líderes, pastores, músicos, cantores. Quantas vezes nós desperdiçamos tanto tempo
apresentando ao povo nosso currículo, nossas obras, nossos feitos, quantos congressos já pregamos, quantos encontros já participamos, quantos amigos importantes e influentes nós temos, né? E muitas vezes temos 30 minutos para pregar, mas gastamos 10, 15 minutos só falando de nós mesmos, de nossos currículos, nossas obras, das pessoas por quem nós oramos, as pessoas a quem nós visitamos, as pessoas a quem nós impetramos as mãos e elas receberam a dádiva de Deus, e nos esquecemos que todas estas ações são ações possíveis unicamente pelo poder do Espírito Santo, que não fala de si mesmo, mas que exalta a Cristo Jesus, o Senhor. Aí está uma boa lição para nós. Queira Deus que pastores de igreja, obreiros, pregadores, ensinadores, músicos, cantores e todos os demais servos do Senhor, em tudo que fizerem, eles possam glorificar a Deus. Como diz o Salmo 115, verso 1, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. E esta é a obra do Espírito Santo em relação a Cristo. É glorificar a Cristo, é exaltar a Cristo, é apontar o olhar da igreja na direção de Cristo Jesus, o Senhor. O terceiro tópico, então, para encerrar, vai nos falar sobre o Espírito Santo na vida do crente, trazendo como primeiro ponto aí o batismo no Espírito Santo, que é uma bênção subsequente à salvação, uma bênção posterior à salvação, né? Existem alguns teólogos que vão dizer que o batismo do Espírito Santo nada mais é que a regeneração, a conversão, a salvação. É quando o Espírito Santo vem morar dentro da gente. Mas na verdade não. De posse de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento, que foi escrito por Lucas, ali contendo descrições narrativas sobre as ações, como disse, do Espírito Santo através dos apóstolos. Todavia, o livro de Atos registra-nos muito bem que aqueles que receberam o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o receberam após a conversão. Né? Não é a conversão, não se confunde o batismo do Espírito Santo com a conversão. Alguns questionam, mas Paulo disse que só há um batismo. Sim, mas o batismo do qual Paulo está falando, que é um só, é o batismo do Espírito Santo. Não o batismo no Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo, o que é? Senão o Espírito Santo fazendo mergulhar o novo convertido no corpo místico da igreja, ou no corpo místico de Cristo, que é a igreja invisível. O batismo do Espírito Santo é o Espírito Santo convencendo o pecador do pecado, da justiça, do juízo, levando-o a Cristo e fazendo parte, membro integrante do corpo espiritual de Jesus Cristo. Este é o único batismo do qual Paulo fala. O batismo do Espírito, o batismo da conversão, da regeneração, o batismo pelo qual nós nos fazemos novas criaturas em Cristo Jesus, o Senhor. Mas o batismo no, ou o batismo com o Espírito Santo é diferente. O batismo no ou com o Espírito Santo é o inverso. Se no batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo nos faz mergulhar nas águas da vida, que é Cristo Jesus o Senhor, no batismo no Espírito Santo é o contrário. Agora é Cristo Jesus pegando o crente convertido, salvo, que foi salvo há 1 hora atrás, que foi salvo há 1 semana atrás, que foi salvo há 5 anos atrás, não importa, o que importa é que seja salvo, porque o batismo do Espírito Santo é uma dádiva para o salvo, não é para o não crente, é para o salvo, independente do tempo de convertido que ele tenha. Né? Nós temos pessoas, por exemplo, que aceitaram a Jesus e na mesma noite foram batizadas com o Espírito Santo. Na mesma hora foram batizadas com o Espírito Santo. O que é importante é que esta pessoa tenha de fato aceitado a Cristo Jesus o Senhor. Aí o que acontece? Cristo pega esta pessoa e a faz mergulhar no rio da graça de Deus, o Espírito Santo. É Cristo, porque o batismo do Espírito Santo é o derramamento de poder que Cristo faz descer sobre os salvos para capacitá-los, para revesti-los, para armá-los com as armaduras que são necessárias para a obra missionária e evangelística, para o cumprimento pleno de toda a missão que Deus nos delegou. Se servos e servas de Deus no passado
não buscaram o batismo no Espírito Santo, negligenciaram esta dádiva posterior à salvação, isto não anula a verdade bíblica do batismo no Espírito Santo. Porque geralmente quando falamos nisso, alguns irmãos inquirem dizendo: mas o irmão fulano de tal, o grande pregador, o grande evangelista, o reformador da igreja tal, não era batizado no Espírito Santo, não cria nessa coisa das línguas estranhas e apesar disso foi um grande evangelista, um grande missionário, enfim. Sim, de certo que houve tempos na história em que não só o batismo do Espírito Santo, mas a doutrina do Espírito Santo foi negligenciada. E a despeito disso, Cristo capacitou alguns de seus servos que pela fé chegaram-se a Ele para cumprirem obras que Deus determinou. Todavia, o fato de um ou outro grande evangelista, o fato de um ou outro grande pregador, de um ou outro grande pastor, bispo, enfim, não ter crido, não ter buscado, não ter recebido o revestimento sobrenatural do poder, que é o batismo do Espírito Santo, com a evidência inicial e externa do falar em outras línguas, não nega a realidade e nem deve servir como desculpa para a negligência da busca dessa dádiva concedida por Deus, porque o batismo do Espírito Santo é um presente que Deus está aí dispondo para a igreja, não é para o mundo, é para a igreja, é uma dádiva de Deus, E evidentemente você não precisa ser batizado para ser salvo, a salvação é algo à parte, não tem a ver com o batismo do Espírito Santo. Todavia, se existem presentes que Deus disponibilizou para a sua igreja, por que não buscarmos? O movimento pentecostal no mundo, ali final do século XIX, início do século XX, reavivou esse interesse pelos dons do Espírito, pelo batismo do Espírito e pelo conhecimento do próprio Espírito Santo. O movimento pentecostal reavivou, trouxe novamente esse interesse, esse despertamento, essa busca pela pessoa do Espírito Santo e pelas dádivas que ele tem a derramar sobre nós. Então, o batismo do Espírito Santo não é algo para o passado, não é algo que foi exclusivo para os primeiros apóstolos. O batismo do Espírito Santo, com a evidência inicial e externa do falar em outras línguas, conforme Atos 2, Atos 10 e Atos 19, entre outras passagens bíblicas, está disponível hoje para a igreja. E nós não podemos rejeitar esta dádiva e este presente que Deus nos concedeu. Antes, devemos buscar com todo amor, com todo afinco, com todo interesse, e o Pai certamente derramará infinitas bênçãos sobre nós. Depois nós temos aí o fruto do Espírito e os dons do Espírito, para fechar esse nosso estudo do próximo domingo. O fruto do Espírito é a ação do Espírito Santo dentro do salvo, produzindo nele o caráter de Cristo. É a ação do Espírito Santo dentro de nós que gerará em nós as virtudes, as qualidades, que nos tornará cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Isto é o fruto, é aquilo que brota dentro de nós, que cresce, que desenvolve-se até alcançar a sua maturidade. Só deixe-me aqui pontuar duas coisas sobre a questão do fruto do Espírito, que é citado por Paulo lá na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5. O fruto do Espírito, em primeiro lugar, diferentemente dos dons, ele não é dado de forma pontual, de forma repentina, ele não brota, ele não já nasce em nós pronto. O fruto do Espírito ele não nasce em nós pronto. Ele desenvolve-se progressivamente. Diferentemente dos dons, que o Espírito Santo chega e dá, e está dado, o dom completo, o dom pleno ali, para nós, O Espírito Santo chega e dá uma palavra da ciência, a outra palavra da sabedoria, a outro discernimento de espírito, a outro línguas, a outra interpretação de línguas. E você nunca vai ver nenhum irmão dizendo: olha, eu estou aperfeiçoando o meu dom de profecia.
E não vai ver ninguém também dizendo: eu estou aperfeiçoando o meu dom de interpretação de línguas. Por quê? Porque não se aperfeiçoa dons espirituais, apenas se usa na medida que o Espírito Santo concede a cada um conforme ele quer. Então, se o Espírito Santo dá a palavra da profecia, você vai lá e profetiza. Se o Espírito Santo te dá sobrenaturalmente o discernimento, a interpretação de línguas, você vai lá e interpreta. Se ele te dá pontualmente o discernimento de espírito para você identificar a ação espiritual de um espírito de Deus ou de um demônio, um espírito maligno agindo sobre alguém, você vai lá e diz: olha, é Deus ou é o diabo ou é a carne, é o homem. Ninguém diz: eu vou aperfeiçoar, eu vou amadurecer. Por quê? Porque o dom ele já é dado pronto, o dom espiritual. Todavia, o fruto do Espírito não. O fruto do Espírito, que é o amor, a paz, longanimidade, benignidade, fé, bondade, mansidão e essas coisas mais, elas vão o quê? Elas nascem como um fruto. Preste atenção aqui, como um fruto. Que primeiro ali é uma sementezinha que vai crescendo, desenvolve-se até alcançar o estágio maduro, a maturidade. Assim também é o fruto do Espírito Santo em nós. Nós não podemos querer que as pessoas que aceitaram a Cristo ontem sejam hoje as pessoas mais corretas, mais éticas, mais santas da Igreja do Senhor, porque não serão. Sim, elas são santas no sentido posicional, da palavra, porque elas saíram da vida de pecado e agora estão no reino de Cristo e por isso são santos. Todavia, a santificação enquanto progressão, ela vai se dando com o passar do tempo de acordo com a nossa intimidade com Cristo. Com a nossa intimidade com Cristo. Então a gente precisa ter paciência. Estou dizendo isso aqui porque muitas vezes nós somos impacientes com as pessoas. Queremos cobrar das pessoas, queremos que elas amem como Cristo amou, queremos que elas sejam alegres como Cristo é alegre. Quantas vezes nós criticamos o irmão porque vemos ele ali a cabeça baixa, triste, abatido, nós julgamos as pessoas, nós falamos mal das pessoas sem sequer compreendermos a situação que elas estão vivendo. O fruto do Espírito leva tempo para amadurecer, e em algumas pessoas leva mais tempo do que noutras, porque a maturidade do Espírito em nós tem muito mais a ver com a nossa relação íntima com Cristo do que necessariamente com o tempo. Não bastará passar tempo para que o fruto amadureça. Porque tem gente que está na igreja há 5, 10, 15, 20 anos e é a mesma pessoa azeda de quando aceitou a fé. Tem gente que está na igreja há 50 anos, mas continua mexeriqueiro, fofoqueiro, limbarudo, contencioso. Por quê? Porque o fruto do Espírito Santo não amadureceu. E não amadureceu não é porque o fruto do Espírito precisa de tempo para amadurecer. Não é necessariamente tempo prolongado, corrido. O que o fruto do Espírito Santo precisa para amadurecer em nós é que nós tenhamos a cada dia uma comunhão mais estreita com Cristo. De que modo? Leitura persistente da palavra, oração perseverante, prática obediente da palavra de Deus e comunhão com os santos. Então, um servo ou serva de Deus que não ora, que não lê a Bíblia, que não pratica a palavra de Deus e que não busca comunhão com os irmãos da fé, essa pessoa ela terá frutos nela deficientes. Frutos que ficarão pequenos, apequenados, que não irão crescer, que não irão alcançar o estágio da maturação, porque ela não está adubando a terra, porque ela não está regando a semente, porque ela não está ali cooperando com o Espírito Santo nessa tarefa da santificação progressiva. Então é necessário, por um lado, a gente não pode apressar a maturidade dos nossos irmãos, mas por outro lado, os nossos irmãos eles também precisam compreender, e aí você, professor, terá essa responsabilidade de passar isso para os seus alunos no próximo domingo, que nós temos a responsabilidade de desenvolver uma vida de intimidade e comunhão com Deus, com a igreja, e de submissão à palavra de Deus, para que o fruto do Espírito Santo ele possa crescer, desenvolver e amadurecer em nós. De outro modo, nunca haverá amor, nunca haverá paz, nunca haverá alegria, nunca seremos bondosos, benignos,
dignos, nunca seremos fervorosos na fé. Por quê? Porque nós estaremos vivendo distante de Deus, distante da palavra e distante da comunhão com os salvos. E o último, os dons do Espírito Santo, que são aqueles listados lá por Paulo, nos capítulos 12, 13 e 14 da carta que ele escreve, a sua primeira carta que ele escreve aos irmãos de Corinto. O que são os dons espirituais? São ferramentas espirituais concedidas pelo Espírito de Deus para a realização da obra plena do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, né? Os dons do Espírito Santo não são dados para provar que ninguém é mais santo que ninguém. Os dons do Espírito Santo não são dados para provar que ninguém é mais poderoso que ninguém. Os dons do Espírito Santo não são concedidos para promoção humana, para promover pregador, para promover cantor, líder, pastor. Os dons do Espírito Santo são concedidos aos crentes salvos em Cristo para que eles tenham maior poder, maior habilidade espiritual, porque muitas vezes nós temos alta formação secular, muitas vezes nós temos muita habilidade na palavra, muitas vezes nós temos uma organização, um metodismo, né, em nossas atividades religiosas, espirituais, mas não temos essas habilidades sobrenaturais, não temos as virtudes espirituais, não temos os dons, que são as capacitações espirituais para exercermos o ministério e o serviço para a glória do Senhor. Então o Espírito Santo vem e concede palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento do Espírito, dom da fé, dom de cura, dom de operação de maravilha, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de língua e dom de profecia. São os dons que o Espírito Santo concede para que nós possamos glorificar a Cristo em tudo aquilo que nós venhamos a fazer, a desenvolver. E para que a igreja do Senhor ela seja consolada, edificada, orientada, advertida, né? Os dons do Espírito estão aí para fortalecer a igreja do Senhor Jesus Cristo e para auxiliá-la na proclamação do bendito e maravilhoso Evangelho do Senhor. Embora nossos irmãos cessacionistas insistam em dizer que os dons espirituais cessaram, que eles tiveram uma utilidade apenas para a igreja cristã primitiva do primeiro século, fato é que nós não temos em nenhuma parte da Bíblia Sagrada qualquer texto que diga que os dons foram apenas para o primeiro século. Aliás, que desperdício teria sido, né, o apóstolo Paulo escrever ali por volta do ano 60, anos 50, anos 60, uma carta como a carta que ele escreveu aos Coríntios, dando ali largas orientações sobre a mordomia dos dons espirituais, se essa carta não teria ali validade por mais de 30 ou 40 anos, né? Porque afinal de contas, se os dons foram apenas para a era apostólica e o último apóstolo, que foi João, morreu por volta do ano 90 ao ano 100, então as palavras de Paulo cairiam logo em desuso e seriam inúteis, não muito mais que 30 ou 40 anos depois que elas foram escritas. Mas não. Os dons não cessaram. As operações multiformes do Espírito Santo não ficaram aprisionadas à era apostólica e os dons do Espírito Santo não caíram com a morte do último apóstolo. Reitero as palavras de Pedro. A promessa de Deus feita lá em Joel, cumprida inauguralmente em Atos 2, diz respeito a nós, aos nossos filhos, aos que estão longe, a todos quantos o Senhor Deus chamar. Interessante porque aos que estão longe, faz menção tanto aos que estão longe no aspecto físico, geográfico, no espaço, quanto longe no tempo, né? Então Pedro está falando daqueles que estão longe no sentido de fora das trincheiras de Israel, porque Deus havia dito que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, então não é só sobre os judeus, mas é sobre toda a carne, né? Por isso que Pedro diz aqueles que estão longe também, fora dos territórios de Israel, mas os que estão longe no tempo, porque ele diz aos que o Senhor chamar. Então se você foi chamado por Deus, e certamente foi, se eu sou chamado por Deus e certamente sou, então aquela promessa diz respeito a mim também. Então como negar? Como invalidar? Como dizer que os dons são inúteis para a igreja hoje, eles não existem para a igreja hoje? Ainda mais diante de grandes evidências, de grandes provas e manifestações sobrenaturais desses dons.
Porque nós vemos ainda hoje irmãos sendo usados por Deus em profecia, irmãos sendo usados por Deus na interpretação de línguas, irmãos sendo usados por Deus com variedade de línguas, irmãos sendo usados por Deus no ministério da cura, da operação de maravilhas. Quem mais precisa sabe o que o Espírito Santo está fazendo. A África está recebendo o poder do Espírito Santo. A América está recebendo o poder do Espírito Santo. Irmãos nossos lá da América Central estão sendo contemplados através do poder do Espírito Santo manifesto pelos dons. Então, como negar? Como negar? Você pega o livro, por exemplo, como Vozes do Pentecoste, do Vinson Synan, onde ele traz ali 60 relatos de vidas tocadas pelo Espírito Santo, e aquele livro ali é um livro abundante em provas da ação sobrenatural do Espírito Santo nas últimas décadas e nos últimos séculos, curas divinas, ressurreições, línguas estranhas, variedade de línguas, interpretação, profecia. Você que é um professor, um aluno que serve a Deus numa igreja pentecostal, sabe que essas manifestações, elas são contínuas em nossos cultos, em nossas igrejas. Em algumas em menor escala do que noutras, mas nós sabemos que essa operação dos dons ela é real em nossos dias. Então como negar? Como negar? Diante da promessa de Joel, feita por Deus lá em Joel, ratificada por Pedro, e diante das evidências que nós temos hoje, das provas, das operações prodigiosas do Espírito Santo através dos dons, como dizer que esses dons cessaram? Como aderir ao cessacionismo quando nós vemos tão claras provas diante dos nossos olhos das operações do Espírito Santo? Eu mesmo já recebi palavras de profecia, e que tiveram seu cumprimento exato da forma que Deus usou instrumentos seus para falarem comigo. Então, a operação do Espírito Santo por meio dos dons não morreu na era apostólica, não se deteve ao primeiro século da igreja hoje, da igreja no passado, mas é para nós hoje e é para todos os salvos que Cristo vinha a chamar para a sua presença. Eu creio em Deus e Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo é uma pessoa, eu creio que o Espírito Santo é Deus, creio que o Espírito Santo está aí com você, está aqui comigo, e creio na multiforme operação do Espírito Santo. Creio que Ele é aquele que santifica a igreja, que instrui, que ensina a igreja, que orienta e que a guia até o dia glorioso da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E creio na atualidade dos dons do Espírito Santo. Caro professor, que Deus te abençoe. No próximo domingo, uma excelente aula da parte de Deus para você e seus alunos. Que todas as dúvidas e incertezas sejam sanadas à luz da bendita palavra de Deus. E que esta lição, que finaliza então o estudo da Trindade, possa enriquecer-nos intelectualmente, culturalmente e, acima de tudo, espiritualmente, para que sejamos preparados para saber responder com mansidão a todos quantos pedirem a prova de nossa fé. Deus te abençoe. Até o próximo estudo, onde, se Deus quiser, estaremos estudando a autoridade da Bíblia Sagrada como a inspirada palavra de Deus. Um grande abraço. Até a próxima oportunidade, querendo Deus.